Vocês estão todos muito distantes de mim hoje. Chega a dar eco nessa sala aqui. Como é que vocês estão? Preta a tela? Vou ligar mais luz. Estava economizando energia, gente. Custa cara. Então, tá, gente, vamos seguir falando sobre financiamento. Prof, Pessoal, eu não lembro até onde nós falamos do financiamento do SUS. Oi, Carol. São duas turmas e eu não anotei até onde a gente foi. Não estou escutando. consegue escutar? Então eu saio e entro de novo, tá? Alguém fala comigo, por favor? Tá escutando?
Ué, mas o que tem? O áudio tá aqui. Não, eu fui para o outro computador porque esse não ligou. Deixa eu ver. Não é uma recuperação, Júlia. A gente vai ter uma roda de conversa, porque a apresentação dos trabalhos a gente vai fazer de cenários, tá? Nós já, muitos, considerando o tempo, muita gente vai estar nas suas casas, enfim, então, em função desta data de apresentação dos trabalhos lá em dezembro, na data da avaliação complementar, considerando que cenários realmente a gente teria que ter atividade ali, mas a gente acabou antecipando para a gente ter uma data para fazer um fechamento, para fazer uma discussão, nós como é que foi, e sugestões e alguma coisa que a gente possa melhorar, porque não para não ficar presencialmente até nessa última data, tá? E também porque já começa a ficar difícil em função das atividades na unidade. Vocês já viram, na verdade, o que tinha que ver, e vocês vão ter uma data ainda para fazer esse resgate do que ainda precisam olhar para colocar no trabalho. E aí o nosso entendimento também era que as visitas a campo não precisavam seguir acontecendo, por isso que a gente colocou 2 momentos para a apresentação dos trabalhos e adiantamos uma data, para não ficar lá para o dia 16. Tá? Engraçado, deu barulho agora. Deu um barulhinho aqui, como se tivesse começando um som.
Há pouco caiu uma pancada aqui de chuva. Gente, na semana passada, tá? Nós chegamos a... Eu não lembro, pessoal, na terça-feira até onde a gente foi. Nós vimos os gemos, tá? E a parte do financiamento, eu não lembro até onde. Alguém pode me situar, por favor? Nós chegamos a ver as nobres. Mas chegamos a falar dos fundos, né? Do Fundo Nacional de Saúde, do Fundo Municipal. Ok. Então tá. Então vamos seguindo aqui. Obrigada por me... Júlia, fala alguma coisa que quando coloca ali tá dando um sonzinho. Liga teu microfone. Tá escutando? Esse eu não te escuto mesmo. Não. Bom, gente, vamos seguir então. Vocês vão ter que escrever alguma coisa. Ou querem que eu troque de sala? Posso trocar de sala para a gente poder... Ai, ótimo. Obrigada, Hilda. Bom, só para a gente dar uma relembrada, né? As normas operacionais básicas, elas foram criadas para definir formas de como e o que seria financiado por cada esfera de governo. Foram criadas depois os blocos de financiamento, ou seja, o município receberia o seu valor por vários blocos de financiamento: atenção básica, vigilância em saúde, gestão do SUS, média e alta complexidade e assistência farmacêutica, com a problemática de que nós não podíamos tirar um valor que vinha para um bloco e usar ele para outro. Tá? Então, a partir disso, né, em 2017, com a portaria 3.992, esses blocos foram unidos em 2 blocos: o bloco do custeio e o bloco do investimento. Tá? Então, tudo que é material, equipamento, que estrutura física, é investimento. E custeio é tudo que eu preciso para manter essa estrutura física funcionando. Tá? Então, ficou, na verdade, mais fácil para organizar esse repasse do valor. A questão é, para custeio, tá? Para manter essa máquina funcionando, não é mais por habitante, e sim por
a captação ponderada, ou seja, as pessoas têm que estar cadastradas e o valor do repasse é feito de acordo com os níveis de risco, de dificuldades que esta família tem, não é? Vulnerabilidade, de acordo com a vulnerabilidade dessa família e também considerando os aspectos demográficos, considerando local, a questão das distâncias, o que é rural, o que é urbano. Então, nesse bloco do custeio, estas informações também agora são ponderadas e não mais simplesmente o repasse por pessoa, tá? E aí, nós já vimos essa parte aqui. Estou passando. Isso aqui a gente viu já, né? Essa diferença, então, de como é. Então, tá. Gente, em relação a isso que nós vimos, ficou alguma dúvida, alguma coisa ainda que vocês gostariam de retomar? Eu não vou pedir para vocês falarem, mas eu vou ligar o ar-condicionado só um pouquinho, está muito quente. Então, na verdade, aqui eu acho que o componente 4, né, o provimento profissional, como eu entrei na sala hoje, não foi para bisbilhotar, foi só para compartilhar um material lá e deixar salvo na aba de compartilhamento, eu ouvi a conversa de vocês sobre as microempresas, sobre a forma de contratação, tá? Então, né, vindo nessa direção, o provimento profissional, tá? A forma como ele está financiado também, tem o novo provimento médico, que é o Programa Médicos pelo Brasil, tá? Esse não é direcionado aos demais profissionais, é um componente que modificou o antigo programa Mais Médicos, tá? Então, a ideia desse componente, desse provimento profissional, é manter as equipes completas, mesmo em locais remotos, distantes, onde é mais difícil se conseguir a colocação de médico, tá? Então, esse programa Médicos pelo Brasil, a ideia dele é financiar
os médicos, por exemplo, o município que vai aderir a essa, tem necessidade dessa, e aí eles aderem mesmo, porque é um fomento, né, um financiamento que tem, que o município não precisa despender. Eles aderem ao programa, fazem um projeto, aderem ao programa, assinam o programa, e aí, considerando as características, a população, a oferta de médicos na região, o município pode ser contemplado com 1, 2, 3 ou mais médicos, tá? Depende das características do município, tá? Das questões de vulnerabilidade, por exemplo. Na verdade, tinha muitos municípios em locais mais remotos que eles tinham muita dificuldade de conseguir médicos. Então, esse programa, ele... na verdade, ele foi trazendo médicos de outros locais para ocupar aqueles espaços onde não tinha concurso, mas não tinha oferta, tá? Não tinha nenhum interessado. Então, como não tinha cobertura médica nesses locais, a forma que o Ministério entendeu que poderia auxiliar para dar cobertura para esses médicos foi com o programa médico, primeiro o programa Mais Médicos, depois passou para o programa Médicos pelo Brasil, tá? Com a ideia de equidade de alocação de recursos. E aí, gente, não quer dizer que só cubanos ou venezuelanos podem se cadastrar, podem participar do programa Médicos pelo Brasil. Não, os brasileiros também podem, tá? Mas o número de vagas e os locais onde tem essas vagas disponíveis, normalmente é para locais mais longínquos, tá? Porque é mais fácil preencher as vagas em grandes centros, são outros espaços que normalmente têm uma maior necessidade, tá? Tem um valor fixo, tá? O contrato é federal por CLT, tá? Não é concurso municipal. Quem faz parte do programa Médicos pelo Brasil, quando tem toda uma descrição, eu inclusive vou deixar disponível um link depois, a gente vai liberar um tempo para vocês lerem esse programa Médicos pelo Brasil e se inteirarem um pouco mais, tá? Enquanto vocês leem esse programa, eu vou na sala do lado, acesso outro computador para a gente poder conversar sobre isso, tá? A partir desta demanda reprimida de médicos de saúde da família, de médicos da atenção básica, tá? Que tivessem esse perfil, que tivessem essa especialização, que tivessem uma formação direcionada para tal, como não tinha, né, o suficiente no Brasil, antes não era interessante, não tinha oferta de especializações na área da saúde da família. É muito recente que se tem em alguns locais a residência em saúde da família, tá? Mas tem uma demanda bastante reprimida de profissionais. Então, profissionais de outros locais vieram, inclusive acho que de Portugal também. Eu sei que, com certeza, Venezuela, Cuba e Portugal também vieram algumas pessoas que têm já na sua formação esse direcionamento também para a atenção básica. Com base nessa demanda reprimida, foram liberados vários cursos de medicina, e o da Fevale é um deles, tá?
mas com a ideia de que os profissionais formados têm esta ênfase em saúde pública, não somente em saúde pública, claro, tem toda a formação técnica, todo o conhecimento técnico, mas não com esse direcionamento, com essa expectativa de especialidades, de altas tecnologias, e sim visando uma formação mais direcionada para a atuação em atenção básica. Ou, se não atuar em atenção básica, pelo menos que tenha essa formação e que saiba como funciona a rede de saúde, a organização da rede de saúde, como funciona o financiamento, o que eu preciso dar conta, enfim, o que é uma referência contra referência, o que é uma... eu já comecei a esquecer as palavras. Para fazer esse encaminhamento, alguém me ajuda. Eu preciso encaminhar uma regulação, tá? Que entenda as questões de regulação, que saiba como funciona isso a nível de município, de região, de estado, tá? Então, essas foram as ideias. Então, a formação em medicina de família, em larga escala e com qualidade, esta é a ideia também do programa Médicos pelo Brasil, inclusive tem ofertas de residência em atenção básica. E aí, gente, o município que abre residência em medicina e em residência multiprofissional, tá? Que organiza o espaço realmente para formação de residentes, mas ele tem que ter a sua rede organizada para poder receber esses residentes. E no momento que isso acontece, que ele recebe residentes, ele também recebe um provimento para manter esses residentes no seu espaço de trabalho. Então, para os municípios, gente, as residências são um alto negócio, porque é um profissional que está ainda em formação naquela especificidade, que está se atualizando constantemente, e que dentro daquele contexto precisa seguir as normativas, como no Brasil, as normativas do funcionamento do SUS. Então, esse é o interesse do país para manter as residências, principalmente na atenção básica. Então, para que os municípios façam esse investimento, liberem preceptores, liberem espaço, organizem o espaço de atuação dentro da rede para esses profissionais, o município também recebe um valor por profissional, que eu não sei quanto que é. Depois até vou dar uma procurada, mas agora eu não estou lembrando quanto, tá? E a estratégia dos agentes comunitários de saúde também, porque muitos municípios, com a mudança do financiamento da atenção básica, eles não tinham a estratégia da saúde da família, tá? E para dar conta desse cadastro das pessoas, eles aderiram à unidade primária de saúde, a equipe de atenção primária à saúde. E nesta equipe não tem agente de saúde, não tem agente comunitário de saúde, mas a ideia é que realmente os agentes de saúde estejam presentes para que todo esse elo com a equipe
e o auxílio que o agente fornece para as equipes no sentido de definir ações, de projetos terapêuticos, de fortalecer o vínculo de adesão das pessoas à unidade de saúde aconteça. E muitas coisas, muitos indicadores eu consigo dar conta a partir da presença do agente comunitário de saúde, senão é muito difícil. Alguns indicadores, os municípios acabam perdendo valores porque eles não conseguem dar conta desses indicadores, de responder esses indicadores, por exemplo, porque ele não tem o agente de saúde. Por exemplo, as vacinas. O agente de saúde vai lá na casa das pessoas e vai olhar, onde tem criança, vai olhar a caderneta de vacina para ver se está tudo em dia. Ele vai lá na casa, se tem uma gestante, vai ver se ela está fazendo acompanhamento, se ela foi na consulta, enfim, se tem essa situação. Quando tem falta, por exemplo, faltou a coeire, faltou a pré-natal, faltou a consulta do hiperdia, ou aquelas ações programáticas, né, ações, cuidado programado, continuado, que a gente diz, quando existe, por exemplo, a falta, tem como fazer busca ativa e saber o que aconteceu. E aí, outra coisa, por exemplo, que tem como organizar nas unidades esse controle também, eu não sei se todos vocês perceberam onde vocês vão, onde vocês fizeram a sua prática de cenários 2, como se pede exames, como tem encaminhamento para especialista. Só que esses encaminhamentos exigem toda uma organização de rede, exige reuniões, exigem pactuações, exigem que o sistema de regulação esteja todo funcionando. E se as pessoas faltam, pode significar uma demanda reprimida provocada por faltantes, por faltosos. Então, a importância nesse caso do agente de saúde para poder fazer essa busca ativa, para poder saber, tu tinha consulta lá, por exemplo, nós vamos lá na casa da dona Joana, que ela tinha consulta em Porto Alegre num vascular. Tá, ela tem um problema de trombose, ela tem problemas vasculares em membros inferiores, por exemplo. E ela foi encaminhada pela regulação para avaliação pelo vascular na Santa Casa. Tá? E aí ela não foi. Mas não é só a dona Júlia, são várias, dona Joana, são várias pessoas que podem faltar. E isto é ruim porque o profissional está lá disponível, é um profissional caro, um profissional especialista, que está lá disponível e que acaba não podendo dar continuidade a essa atenção. Então, a importância do agente de saúde poder também fazer esse controle. Foi? E qual é a orientação? O que foi? Pediu exames, deu outra medicação? Já tem esse relato, porque nem sempre eles voltam logo para a unidade de saúde. Às vezes, eles têm uma informação, eles marcaram uma reavaliação para o dia tal, então dia tal eu tenho que ir de novo, tá? Então, já tem esta vinculação com a equipe. A dona Joana já fez a consulta, já foi avaliada. Tenho a impressão que falhou aqui.
Vocês estão me ouvindo? Tá bom, obrigada. É que eu vi aqui que começou a travar. Então, funciona melhor, tem uma vinculação melhor com a população adscrita do território à presença do agente comunitário de saúde. Então, tinha um piso específico para manter esse agente, tá? E muitas vezes e era um piso inferior, então muitas vezes as prefeituras acabavam aumentando, pagando um extra, um FG, uma função gratificada para esses agentes, para se manterem em função do salário. Então, com o componente 4, né, dentro desse provimento profissional, além dos médicos, também houve o aumento do piso previsto em lei para os agentes comunitários de saúde. Tá? E aí tem fomento para isso. E aqui a gente tem as informações em que situação os incentivos são suspensos. Tá? Então, primeiro, 25% por ESF para os casos de ausência do profissional auxiliar ou técnico de enfermagem ou agente comunitário de saúde na equipe por um período superior a 60 dias. Tá? Então, também a organização desta equipe. Qual é a unidade que tu estás, Poliana? Enquanto a Poliana não me responde. Sim, eu sei em Campo Bom, mas qual é a unidade? Tá. Então, qual é a prof? Quatro colônias. Uhum. A Solange é na Imigrante Norte. Tá. Então, pessoal, realmente o agente comunitário, né, puxando um pouquinho essa questão, a função desse agente é extremamente importante e é uma posição bastante delicada, porque na verdade esses agentes, eles entram na casa das pessoas, eles conhecem as pessoas, eles conhecem modo de vida, eles conhecem problemas, eles têm conhecimento de questões muito pessoais das pessoas. Então, a questão da ética é extremamente importante. Então, para que eu consiga o tempo que se leva para ter um agente que saiba como manejar, como conduzir uma conversa, como sensibilizar as pessoas, como buscar informações sem essa percepção de ser
invasivo. Então, tem toda uma forma, e os agentes de saúde passam por uma formação específica antes de atuar. Tá? Não é assim, sou agente comunitário de saúde, agora eu vou lá para tal local. E deve existir, mas isso, na verdade, é de responsabilidade do município, tá? E normalmente organizado pelo NUMESC, Núcleo Municipal de Educação em Saúde Coletiva, tá? O NUMESC organiza as atividades de educação permanente, de educação continuada para os seus profissionais. E os agentes de saúde devem ter várias formações. Eles precisam obrigatoriamente da formação inicial. Depois, a organização é de cada município. A gente percebe, vocês vão perceber que tem locais, unidades em que a gente tem 6 agentes. Um não é comprometido, 3 são extremamente comprometidos, e os outros 2, eles são comprometidos, mas eles ainda não têm esse domínio para conduzir as situações de conflito com alguma família ou alguma situação, ou às vezes até com alguém da equipe. Então, leva um tempo até que e é bastante difícil, na verdade, ter esse trabalho, essa coesão entre equipe, entre as pessoas, entre os integrantes da equipe, para a condução de um trabalho adequado. E quando existe esse time atuando junto, todos preocupados em realmente atuar conforme a estratégia da saúde da família, mantendo a promoção da saúde, a prevenção de patologias e um acompanhamento ao diagnóstico e tratamento adequado, tem um diferencial naquela comunidade. Quando isso acontece, muitas vezes, inclusive, a gente vê pessoas que têm convênios, muitas vezes ir fazer algumas consultas, alguns acompanhamentos na própria unidade de saúde, porque tem uma formação de vínculo. Tá? Já acompanhei isso várias vezes. Tá? Eu não sei se tu queria acrescentar mais alguma coisa, Poliana, em relação aos agentes, em relação ao que vocês perceberam. A minha turma que estava lá na Mônaco. Pessoal, ficou claro a importância deste profissional na manutenção do financiamento naquela gavetinha do custeio, ou seja, o componente. Sim, Poliana, a gente percebe isso. E percebe uma preocupação deles, às vezes, até um envolvimento além, sim. E o que acontece muitas vezes é que eles passam, eles têm que manter essa proximidade, mas também têm que manter uma certa distância segura, no sentido de que eles não sejam sugados pelas pessoas da comunidade,
né? Porque depende o que começa a ligar à meia-noite para dizer, para saber o que vai fazer, porque o filho está com febre. Então, nesse caso, vai para tal lugar, mas eu já sei de várias situações em que isso aconteceu. Então, na verdade, até o agente, por isso que eu digo que é uma posição bastante delicada, porque ele precisa criar esta habilidade de se relacionar com essas pessoas, mantendo esse vínculo, mas também mantendo um vínculo profissional, né? Porque às vezes as pessoas não têm noção, né? A gente sabe como é que é, né? Começam a achar que o agente mas nós que estamos pagando o teu salário. Eu já ouvi dizer isso. Por que tu não traz o remédio para mim? Ah, mas isso não é o meu trabalho, eu não posso fazer isso. A senhora tem que ir lá na farmácia popular ou lá no posto, porque tem que pegar receita, né? Tem que ver se não tem que pegar nova receita, tem que assinar lá, né? Mas nós que estamos pagando o teu salário, nossos impostos que pagam o teu salário, já ouvi isso. Então, às vezes, nestes casos, muitas vezes eles precisam ser muito firmes para colocar as pessoas no seu devido lugar, na sua responsabilidade de atenção à sua saúde. Eu tenho que cuidar da minha saúde como agente de saúde. A senhora ou o senhor tem que cuidar da sua saúde enquanto pessoa. Eu posso lhe ajudar, mas não posso fazer por. Então, deixar muito claro quais são as responsabilidades de cada um no cuidado à sua saúde. A gente percebe, pessoal, como em todas as profissões, quando tu tem uma equipe estruturada, uma equipe comprometida, o trabalho flui e flui muito bem, e isso impacta diretamente nos indicadores de saúde. Tá? Em muitos locais, gente, o agente, as pessoas, às vezes, os profissionais da equipe não reconhecem a necessidade do agente, o papel do agente. E eles não têm essa valorização adequada. Então, acho que está sendo muito importante esse trabalho, essa atividade dos cenários, de conhecer o território e principalmente de conhecer a relação que o agente tem com o seu território e a importância desse agente para a vinculação da equipe com o território. Até, pessoal, para para definição quais as visitas domiciliares são prioritárias. Eles têm esse domínio para saber, olha, aqui é importante vir, eu já não sei mais o que fazer, eu preciso de ajuda. Às vezes, contatar outros profissionais, às vezes, numa reunião de equipe, definir um projeto terapêutico, porque, pessoal, no semestre que vem, vocês vão fazer os projetos terapêuticos singulares. Então, trabalhar, né, toda a necessidade daquele sujeito e o que pode ser feito para melhorar, o que cada um, o sujeito, a família, a equipe, a rede, podem fazer para melhorar as condições de saúde daquele cidadão. E muitas vezes eles fazem PTS completos, tem reunião de equipe e o agente traz uma situação e a equipe discute o que vai fazer com ele, mas isso não é escrito. Tá?
o ideal, e isso ainda é uma fragilidade que se tem, que quando se faz essa definição, esse planejamento, que ele tenha estabelecidos os objetivos, ele tenha uma sequência para realmente se buscar resultados, porque senão, muitas vezes as combinações que são feitas em reuniões de equipe, elas se perdem porque elas não têm esse acompanhamento. E vocês vão perceber assim que é importante que uma pessoa seja a responsável por esse plano terapêutico. E muitas vezes é o agente, porque ele que vai acompanhando para ver se as coisas que devem acontecer estão acontecendo. E tem uma outra condição, uma outra situação dos agentes, eu não sei se vocês visualizaram ou identificaram determinada situação, a capacidade de lidar com as diferenças de cultura, as diferenças de participação no seu autocuidado, as diferenças de entendimento, de conhecimento. Então, são pessoas extremamente diferentes, opostas muitas vezes dentro de um mesmo território. E esta habilidade de saber que eu não posso, nem sempre, às vezes até precisa ditar uma ordem, quando a gente tem uma vinculação maior, às vezes até tem que ser bem mais firme, mais duro, porque senão as coisas não acontecem. Mas de que forma eu vou conduzir algumas situações que tu fala, mas as coisas não acontecem, não tem um retorno. E muitas vezes esse é um trabalho solitário do agente de saúde, porque nem sempre ele consegue dividir isso com a equipe, nas reuniões de equipe, e ter o apoio desta equipe para dar continuidade, para continuar dando a atenção àquela família ou àquele cidadão, para manter a atenção à sua saúde. Então, é realmente um trabalho extremamente importante e que precisa constantemente de atualização. O agente de saúde não pode, na casa, fazer o exame físico numa criança, por exemplo. Mas se ele vai na casa visitar uma família e a mãe diz que o bebê chora muito, por exemplo, e não sossega, enfim, e ele consegue ver as reações da criança, ele pode ver como é que está o aleitamento materno. Às vezes as mães dizem, não, está só no peito, aí chega lá na casa, tem uma mamadeira no canto com um pouco de leite dentro, sem proteção, cheio de mosquinha. Tá? Então, são detalhes que o agente de saúde vai identificando e que ele precisa ter um conhecimento básico para fazer a educação em saúde na atenção básica, no sentido de cuidado básico das pessoas com a sua saúde. Ele não vai dar orientações de terapia, mas identificar os riscos e saber basicamente o que deve ser feito, isso é muito importante. Por exemplo, chega na casa, o agente de saúde lá na casa da Paola, e vou te usar agora. Paola está aí. Tá, então o agente de saúde foi lá na tua casa. Tá? Tu tens um bebê pequeno, recém-nascido. E aí, tu tens lá uma mamadeirinha de chá.
E aí, eu sou a agente, vou lá e pergunto, que chá tu estás dando pro bebê? Eu não sei bem o nome, é uma coisa para cólica. A vizinha que disse que era bom dar pro bebê. Não se dá chá pro bebê. Tá? A maioria dos chás são tóxicos para os bebês e é problema na comunidade. Tá? Então, olha a informação que tu tem. Tá? Então, o que tu pode dizer? Olha, a gente pode dizer, por exemplo, para a Paola, para essa mãe, não é adequado dar chá. Vamos ver por que o bebê chora. Fala um pouquinho mais. Quem sabe tu vai lá conversar com a enfermeira, mas não segue nessa utilização do chá, porque eles podem fazer mal para a criança. Então, são informações básicas que é importante que tenha e que ajudam muito. Então, gente, 25% por ESF é a suspensão da transferência de incentivos quando falta um profissional auxiliar ou técnico de enfermagem ou agente comunitário de saúde para aquela equipe tem 5 agentes de saúde, e ela fica 8 meses só com 3 agentes. Vai ter suspensão da transferência de incentivos, porque tem que fazer a reposição desse profissional, porque tem um suporte financeiro para isso. Tá? 50% por ESF e equipe de atenção primária para os casos de ausência de profissional médico ou enfermeiro por um período superior a 60 dias. Por exemplo, a unidade A lá não tem médico há 7 meses. Eles acabam encaminhando para outras unidades, mas vem um fomento para cada equipe de estratégia da saúde da família. E essas informações da equipe, da estratégia, elas precisam ser, esse sistema precisa ser alimentado e mensalmente descrito quais os profissionais que atuam em cada CNES. Então, a unidade A, o CNES tal, não tem nenhum médico atuando, porque está faltando médico. Então, se não tem, perde 50% da transferência de valores, tá? E perde 100% da transferência dos incentivos para a estratégia ou equipe de atenção primária se tem ausência simultânea de profissional médico e enfermeiro por um período superior a 60 dias. Tá? Gente, são 2 meses. Às vezes, daqui a pouco pode até acontecer, eu falei antes 7, 8, mas às vezes 3 ou 4 meses está faltando profissional. Tá? Agora não pode mais faltar, porque tem suspensão de transferência de incentivos, para que não tenha esta situação de falta do profissional em tal local, por exemplo, já tem um incentivo do Programa Médicos do Brasil para suprir essa lacuna, por exemplo. E a ausência total de ESF ou equipe, tá? Ou caso em que haja verificação de dano ao erário. Então, dano ao patrimônio. Não tem destruição, se tem como provar, por exemplo, que o material está sendo levado embora. Tá? E aí tem 100% da suspensão da transferência de incentivos. As referências.
Pessoal, em termos de financiamento, tá? A gente falou do financiamento da atenção básica, a gente falou desses blocos que existem, tá? Deixa eu só voltar aqui para a gente rever algumas coisinhas. Onde eu estou? Quem sou? Onde estou? Aqui. Por exemplo, a gente falou do financiamento da atenção básica, tá? Esses valores que são repassados, gente, não dá conta. Claro que houve uma melhora, houve uma elevação desse piso, mas exige todo um comprometimento, todo um registro, todo o atendimento de indicadores e que nem sempre o município, se ele não está muito bem estruturado, ele pode não conseguir, tá? Mas ele tem que manter a máquina pública, ele tem que manter o pagamento dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, só estou falando da atenção básica, tá? Para além do que existe de repasse. Da onde vem o dinheiro? O que vocês lembram? Ele vai ter no seu orçamento 15% da sua arrecadação para investir em atenção à saúde, mais diversas necessidades. Da onde vem esse dinheiro? O que vocês lembram? A gente chegou a falar um pouco sobre isso. Quais são os impostos? Não lembram? Então, vamos lá. Os impostos, gente, independente do que antes tinha essa divisão entre blocos e do que hoje tem custeio e investimento, esta máquina da atenção à saúde precisa funcionar. E ela precisa de pessoas, ela precisa de materiais, ela precisa de medicamentos, ela precisa de várias coisas, tá? Então, quando uma das normas de atenção básica, tá? A emenda constitucional 29 definiu
quais os itens que devem ser custeados por cada ente federativo. O que é do município, o que é da União, o que é do Estado. Tá? Para isso, este ente federativo tem que também ter à sua disposição o seu orçamento para enviar para os municípios para tal. Tá? Então, gente, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Já vou compartilhar, tá? Eu vou preparando aqui, vamos até eu compartilhar aqui 10 minutinhos de intervalo, depois a gente retorna, tá? Aí eu já compartilho com vocês aqui as fontes do financiamento. Tá bom? São 18h10, tá? 18h20 a gente retorna, tá bom?
Retornando. Então tá, pessoal. Esse material aqui também está disponível para vocês lá naquele item do financiamento do SUS, tá? Quais são os impostos que são de natureza estadual, da onde o Estado arrecada, porque alguns impostos vão diretamente para o bolso da União. Outros, por exemplo, imposto de renda. Outros vão diretamente para o Estado, outros diretamente para o município, tá? Então, o Estado tem que repassar, tem que ter no seu orçamento, na sua previsão orçamentária, 12% para ser utilizado para a manutenção da saúde dos municípios, para repasse para os municípios, e aí eles têm a distribuição de algumas responsabilidades, alguns materiais, alguns equipamentos que são de responsabilidade do Estado. Por exemplo, repasse de leites especiais, de medicamentos, de materiais para farmácia e para ambulatório, fraldas, gases, enfim. Tem alguns materiais que o fornecimento para os municípios é de responsabilidade do Estado, tá? E para isso ele utiliza o seu orçamento, porque ele tem que dividir isso entre todos os estados, entre todos os municípios, e além disso, necessidades específicas que os municípios têm e que o Estado também pode assessorar, tá? Mas o dinheiro vem da onde? ICMS, tá? O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, são qualquer produto que eu vá vender, que eu vá prestar serviço, tem uma cota de ICMS, tá? IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Então, os IPVAs, uma vez por ano, mais as multas e essas coisas, Estado, tá? ITCMD é Imposto sobre Transferência de Compra, Morte e Doação. Aqueles casos, por exemplo, eu vou comprar uma terra, tem um imposto sobre isso. Tem que fazer, por exemplo, um inventário, alguém já passou por isso, tem que fazer o inventário, e aí tem um imposto porque aí no caso de morte, né, aqueles bens, quando tem, eles devem ser divididos entre os herdeiros em forma de partilhas. Então, sobre isso incide um imposto, tá? Essas partilhas depois precisam ser... eu sempre esqueço esse nome, eu preciso cadastrar, eu preciso... Daqui um pouco eu lembro, mas é um imposto, tá?
O que o Estado recebe da União? Tá? Na verdade, a União, ela repassa fundo a fundo para os municípios e fundo a fundo para os estados também. O que ela repassa para os estados? Uma cota do fundo de participação dos estados, tá? Tem um valor para isso, cada estado tem o seu fundo de participação, essa cota depende das necessidades, depende das vulnerabilidades, enfim, de toda a rede. Cota parte do IPI, imposto sobre produtos industrializados, que na verdade é a União que recebe, então tem essa cota para os estados, a transferência da Lei Candir e uma cota sobre o imposto de renda retido na fonte. Tá? Então, são repasses da União para o Estado e os outros, por exemplo, ICMS, IPVA e TCMD, vai direto para os cofres do Estado. E com isso ele organiza o seu orçamento para atuar para suas responsabilidades em relação aos municípios, tá? Então, tem algumas coisas que são legais já, que precisa ter, por exemplo, esse repasse para o município. Por exemplo, 25% do ICMS que o Estado arrecada, ele tem que passar para o município. Então, um município que tem maior produção, maior arrecadação de ICMS, ele recebe um valor maior, tá? Porque é da sua produção. 50% do IPVA. O IPVA vai para o Estado, mas 50% desse valor é repassado para os municípios, e não é uma distribuição igualitária. Essa distribuição cada município teve um pagamento de R$1.000, ele recebe a cota de 500 de volta. Então, tem, por exemplo, os municípios pequenos, eles incentivam que os munícipes, por exemplo, que eles emplaquem o seu carro naquele município. Porque quando eu vou pagar o IPVA, o dinheiro vai para o Estado, mas uma parte volta para aquele município onde o carro está emplacado. $25 do IPI. Então, o município produz produtos industrializados e exporta. 25% o Estado devolve, né, esses valores para o município. O ICMS que ele recebe depende do relacionado ao município, também tem essa devolução. Tá? Então, o que é, só para lembrar, o que é própria do Estado, que o Estado recebe ICMS, IPVA, ITCMD e IPI. Tá? Municípios e Distrito Federal, que impostos ele tem? Da onde vem o dinheiro? Tá? O total das receitas, por exemplo, de impostos municipais é o ISS, que é o Imposto sobre Serviços que é cobrado de empresas, o IPTU, que é Imposto Predial e Territorial Urbano, ITBI, que eu tenho que olhar porque eu não... Imposto sobre transmissão de bens intervivos, compra e venda de carro, de casa, de intervivos, porque o outro é aquele dos que morreram, das partilhas e de doações, enfim, tá?
e transferências da União de cota parte, né, do Fundo de Participação dos Municípios, e cota parte também que ele recebe do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. O Imposto de Propriedade Territorial Rural, antes ele tinha um valor que era o INCRA, que era cobrado pelo INCRA. Agora ele tem uma legislação um pouco diferente. Então, por exemplo, da onde que o município arrecada? IPTU. Então, ele vai querer que as propriedades sejam legalizadas, que, por exemplo, o pagamento do IPTU, se eu tenho uma casa de 200 metros quadrados, mas eu só tenho registrado lá no registro de imóveis e na prefeitura uma casa de 50 metros quadrados naquele território, eu, a princípio, vou pagar sobre aquele valor que está registrado. O que eles fazem de tempos em tempos? Sobrevoam, vão atualizar os valores dos domicílios, pelo tamanho que eles têm atualmente. Então, tem reajustes agora, por exemplo, em Novo Hamburgo está todo um escarcéu, porque alguns domicílios vão aumentar significativamente, por causa deste ajuste de valores conforme a área construída. Tá? Imposto sobre serviços, que é cobrado das empresas. Quanto mais empresas tem, mais o município arrecada. Então, ele vai investir em manter empresas no seu município como fonte de renda, de impostos, mas também de emprego da população, forma da economia girar. Tá? E toda a parte, por exemplo, de onde ele recebe cotas, ele vai, por exemplo, investir para que essas empresas, por exemplo, um município que investiu numa empresa de enlatados ou alguma coisa de produto industrializado. Às vezes, os municípios dão, inclusive, o espaço, a área para essa empresa se implantar no município. Porque isso nessa forma, às vezes, eles, por exemplo, liberam a parte do município, essa parte que o município receberia desse imposto, eles liberam para que a empresa consiga se estabelecer e gerar empregos. Então, porque, na verdade, além do retorno dos impostos, também tem a geração de empregos. Então, para arrecadar e para engordar o orçamento do município, eles precisam fazer várias, às vezes, concessões para empresas se manterem. Tá. Tranquilo, gente? Deu para ter uma ideia de onde vem o dinheiro, para onde vai? A gente viu o financiamento da atenção básica, mas e da média e alta complexidade? Como é que eu vou saber? Da onde vem o dinheiro? Eu tenho um hospital para manter. E nesse hospital tem profissionais, tem equipamentos, tem prédio, enfim, são altos custos. Da onde vem esse valor? Tem o repasse, que antes era
naquela gavetinha da média e alta complexidade, quando era pelos blocos, que agora são somente custeio e investimento, né? Lá do custeio, por exemplo, tem que ter um retorno de tudo que é produzido lá no hospital, conforme a lista da RENASES, da Relação Nacional dos Serviços de Saúde e Estabelecimentos. E esses valores para saber quanto o município, isso se, por exemplo, o hospital é do município. Em Novo Hamburgo, o hospital é do município de Novo Hamburgo, tá? Para manter as internações, ele recebe um valor por cada internação. Como é que ele sabe que valor é esse? Tabela SUS. Tá? Na nossa próxima aula, nós vamos ver toda a parte da tabela SUS. Tá? Quanto de cada coisa, quanto é para o profissional, o que paga. E aí vocês vão ver, gente, que a tabela SUS, tá? Ela está congelada por muito tempo já. Mas como é que o município, então, vai manter os custos daquele hospital? Porque só com o que o hospital recebe de retorno dos procedimentos, das internações que ele tem, não paga. Por exemplo, gente, uma cesariana, tá? A gente vai lá ver, lá na tabela SUS, cesariana por uma questão básica, assim, não era nenhum risco, não foi para UTI. O valor de repasse para o hospital, considerando os profissionais, porque não é o profissional que recebe separado, é o hospital que recebe, tá? E os profissionais são contratados pelo hospital. Para uma cesariana, para todo o procedimento, dá um pouquinho mais de R$500. Para os profissionais, e aí eu tenho 3 profissionais numa cesariana, eu tenho o obstetra, eu tenho o auxiliar e eu tenho o anestesista. E bom, aí é o atendimento do bebê, né, já aí é separado, mas teria o pediatra também. Esses 3 profissionais por procedimento, eles recebem, os 3 juntos, R$185. Isso é tabela SUS. Tá? E o repasse para as instituições, para esses procedimentos, é conforme tabela SUS. Mas então, Nicole, tu vai ser contratada agora pelo Hospital Municipal para fazer plantão lá e tu vai receber por procedimento. Aí tu não vai? Mas não é assim que funciona. Os médicos que são contratados pelo hospital, eles têm um salário fixo. Eles não têm, hospital público, tá? Não tem como pensar aí, mas de que forma então o hospital vai se manter? Mensalmente, o município faz o repasse de um valor X para o hospital. Com base em que é feito esse repasse? Ele, na verdade, é uma série histórica de gastos que o hospital tem, quanto ele tem. Então, ele tem que fazer a sua avaliação de custos, né? Tudo, e a planilha de custos, e tudo que foi gasto e tudo que entrou, para ver porque tudo que entrou por pagamento dos procedimentos realizados. E quais os gastos que foram feitos, inclusive com o pessoal. Tá? E aí, para compensar isso, o município tem que repassar um valor.
Agora, por exemplo, Estância Velha. Alguns procedimentos, algumas internações, emergência, por exemplo, algumas coisas, a referência de Estância Velha em Novo Hamburgo. Mas se o repasse é tão pequeno para o hospital, o município tem que repassar esse valor para o hospital para cobrir necessidades, para cobrir atendimentos de outros municípios? Como é que acontece isso? Na verdade, existem nas reuniões da CIR, da Comissão Intergestores Regional, uma definição do que vários recursos às vezes vêm para melhoria para aquisição de equipamentos. Aí e vem para aquela região. E aí, entre os gestores ali da CIR, em reunião da comissão, eles decidem encaminhar para a instituição que atende mais municípios. Isso é feito a nível de reunião. Mas, muitas vezes, o orçamento começa a ficar muito apertado porque os custos com a saúde dependem da instituição, eles são muito altos. E por muito tempo também não se teve essa preocupação, a preocupação que tinha nos hospitais privados, que tu tinha que cobrar todo suspiro que alguém desse no corredor ou ao entrar no quarto, no atendimento ao paciente. No serviço público não tinha essa preocupação. Por quê? Porque o dinheiro vinha da União. Então o município não se preocupava com isso. E agora não. Agora o município recebe para a gestão dos seus serviços. E aí ele tem que se preocupar. Porque a gente vê cada coisa. A gente vê pessoas levando caixas de luvas, gases, algodão, seringa, álcool. Tá? É bem complicado isso. Tá? Ai, que droga, agora eu queria ouvir vocês sobre isso que a gente está falando. Oi, prof. Oh! O que aconteceu? O quê? Eu te ouvi, Carol. Tô aqui. Não, eu ia falar que... É que a Júlia estava falando antes e eu não escutava ela. Eu achei que fosse aqui no computador. Agora deu? Sim, Júlia, acho que é tu. Deve ter acontecido alguma coisa no negócio do áudio. Às vezes eu... Consegue me escutar? Sim, agora sim. Agora foi. Milagres. O Black não, ele não funciona às vezes. Pois é. Prof, eu ia comentar do coisa que a senhora falou agora, não faz muito, do grupo de obstetra, dos 3 que fazem na parte da cesárea. Eu ia comentar que esses dias minha amiga de infância teve nenê, e aí ela contou sobre isso, que eu não sabia que tipo, acontecia assim, sabe? E, tipo, R$85. R$185 para os 3 profissionais. 85 ou 185? 185 para os 3. Ah, tá. Mas tá. Ainda assim, né, prof? Sim, dá 60 e pouco para cada um. Não tem condição. E aí... Daí, como ela acabou tendo essa experiência, ela acabou comentando, assim, coisas que eu não sabia, sabe? De muitas coisas que a gente vê na aula, assim, também.
E daí eu só queria comentar isso. Eu estava quieta aqui. Só assustada, né? Hã? Só assustada com esses valores. Né? Mas é muito pouco, né, prof? Hemograma, o valor do hemograma pela tabela SUS do hemograma é R$ 4 e pouco que o laboratório recebe. Nossa. Para isso, conta-se o equipamento, o profissional, o material para coleta, tá? Conta também aquelas pessoas, os que roubam, né, o dinheiro público. Aí piora mais ainda. Na verdade, assim, pessoal, o repasse da União, ele está cada vez mais minguado, cada vez mais difícil. Só que a responsabilidade é do município. Onde que os munícipes vão reclamar? É no município, porque a gestão dos valores lá no sistema de transparência é no município. Quem recebe o dinheiro lá do Fundo Municipal, do Fundo Nacional de Saúde, é o Fundo Municipal de Saúde. Só que o que se recebe é um valor muito pequeno, considerado ao que se paga para produzir esses cuidados. Então, o município acaba tendo que buscar muitas outras formas de arrecadação, porque se ele precisa disponibilizar no mínimo 15% do seu orçamento total para a saúde, ele precisa arrecadar mais para dar conta de todas as responsabilidades que ele tem. E aí vai atrás de formas, de empresas, de atuações de serviços implantados no município que rendam impostos. Isso é importante. E outra coisa que eles têm feito muito e que agora está uma discussão, que são as emendas parlamentares. Vocês ouviram alguma coisa a respeito? Porque tem um valor que cada deputado recebe para repassar para os municípios que o elegeram. Né? Então, por exemplo, a Paola é deputada federal e ela mora aqui na região, então ela tem o seu eleitorado Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Sapiranga, ela se elegeu aqui nesta região. O que esses municípios vão fazer? Agora o prefeito foi a Brasília buscar dinheiro, passar, como é que eles dizem? Passar o pires, tá? É para falar com os deputados, para conseguir valores que eles devem repassar, considerando as suas emendas, o valor que eles recebem para a emenda parlamentar. Então, o deputado, a Paola, deputada federal, recebeu 1 milhão, e aí desse 1 milhão ela deu, por exemplo, 400 mil para Novo Hamburgo, 200 para Campo Bom, 100 para Estância Velha, 300, deixa eu ver se eu já não passei, não, acho que está certo, 300 para Sapiranga, tá? Para ser utilizado em quê? Às vezes, vamos liberar uma emenda parlamentar para ser utilizada em construções ou em melhorias em equipamentos, materiais dos espaços de saúde. E é assim que funciona.
Os municípios conseguem muito através de emendas parlamentares. E agora deu uma briga lá porque os bonitos queriam. Como é que eles deram o nome para as emendas parlamentares? No escuro. Que os deputados não precisavam mais prestar contas para onde eles encaminhavam esse dinheiro. Adivinha? O que ia acontecer? Sim, Paula. E assim, tem dado muita bobagem, muito desvio de dinheiro. Porque, na verdade, gente, na saúde rola muito dinheiro. Porque, como eu disse para vocês, a saúde não tem preço, mas ela tem um custo alto. Então, principalmente em função das altas tecnologias, de tecnologias duras que se tem hoje. Então, com certeza, o valor aí dispara. E aí os desvios acontecem. Certo? Pessoal, por exemplo, quando a gente fala em previsão orçamentária, então, se vocês entrarem, eu vou entrar e vou tentar compartilhar com vocês. Deixa eu ver aqui. SUS. Gabinete. Morbidade. Tá ruim. Gente, eu não enxergo mais agora o que vocês escrevem. Vocês estão enxergando a tela? Sim, prof, estamos vendo. Ótimo. Então, por exemplo, eu quero saber, deixa eu ver aqui, lista de morbidade do capítulo 10. Eu quero saber, deixa eu ver, faixa etária 1, tá? Internações, valor total. Setembro de 2021. Deixa eu ver. Eu quero município aqui. Ele é geral, tá? Informações de saúde. Bom, aí a gente vem aqui e põe mostra. Morbidade hospitalar do SUS por local de internação, mas aqui não está aparecendo o local, porque não abriu essa possibilidade. Deixa eu ver aqui. Início, infecções. Aqui.
eu quero hanseníase. Sífilis congênita. Foi gasto R$1.158.089,42, tá? Com a internação de crianças menor de 1 ano por sífilis congênita. Aí, eu só quero voltar aqui porque eu quero pessoas. Em geral, por local de internação, por local de residência. Vamos fazer assim. Abrangência geográfica. Vocês estão enxergando, né? Rio Grande do Sul. E aí eu posso pegar o município. Como é no Rio Grande do Sul, vamos ver em Novo Hamburgo. Cadê? Novo Hamburgo. E aí eu quero saber outras coisas. Tô aqui, gosto das listas de morbidade, que aí tem uma diferenciação maior. Ativa. E aí eu vou colocar internações. Por exemplo, vou selecionar aqui. Vou selecionar o ano de 2020. Janeiro. Isso aqui é uma droga? Bem, internações. Daí a gente vem aqui e pede a amostra. Então, em Novo Hamburgo, internações segundo lista de morbidade CID-10, município Novo Hamburgo, período 2020. Que a gente estava... Por que eu estou falando de sífilis congênita? Porque nós temos todo um protocolo de prevenção e tratamento de sífilis congênita. Então, em 2020, internaram 28 crianças com sífilis congênita. Sífilis congênita implica em internação da criança, exames como raio-x de ossos longos, como PL para avaliação de treponema, teste de treponema licórico, exames laboratoriais, o tratamento com antibiótico, fica internado, o bebê não pode ir para casa, a mãe tem todo um desconforto e, na verdade, para não evoluir para sífilis congênita,
Quantos bebês nasceram em 2020? 3.000 e pouco. 3.000 e poucos bebês nasceram em 2020 em Novo Hamburgo. Não lembro exatamente. Mas é um índice considerável, pensando que esta patologia é